Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui no Congresso de Hormonologia 2026 para mais uma entrevista. Vamos entrevistar agora a doutora Renata Mazzi. Muito obrigado Obrigada por a aceitar o nosso você. convite e estar com a gente aqui no podcast. Obrigada, fiquei lisonjeada com o convite. A doutora é de onde? São João da Boa Vista. São João do Boa Vista. Uau, minha Ouvi irmã é de falar. lá. Isso, ouvi falar. Olha, é uma cidade maravilhosa. É, a Os cidade condomínios dos que tem lá, crepúsculos as casas, maravilhosos. é muito bonito lá. É uma delícia, eu amo a cidade. É qualidade de vida, né? É, muita qualidade de vida. Com A gente certeza. adora lá. Que bom, que bom. E no caso, eu estava olhando todo o seu currículo, seu vasto currículo, e eu achei interessante te entrevistar principalmente por saber que você está tratando de emagrecimento Uhum. e é cardiologista. Olha que link Uhum. fantástico. Então explica para o nosso público qual que é a importância de quando você começar a fazer emagrecimento e buscar o uso de hormonologia, de hormônios, que é uma ajuda, por que Uhum. que deve ser consultado um cardiologista? Jaime, é uma ligação bem entrelaçada, né? Para a gente pensar em mexer com hormônios, eu preciso ter uma segurança cardiovascular, então preciso Sim. trabalhar, estudar antes como que está esse terreno cardiovascular do paciente, e a obesidade está totalmente relacionada com riscos cardiovasculares, então eu preciso tratar a obesidade com a parte hormonal, com as medicações que a gente tem, é tudo entrelaçado. Entendo. Então, é mais consistente quando a gente consegue abranger todos essas vertentes, né, para conseguir ter um tratamento, uma prevenção das doenças. No caso, quais que seriam os riscos de não se consultar um cardiologista e começar já o tratamento no escuro? Bom, a obesidade ela já é um fator de risco cardiovascular enorme, né? Sim, Então, começar um tratamento sem nenhuma orientação eh, pode levar a danos cardiovasculares mesmo, arritmias, infarto. Às vezes o paciente tem uma placa instável em coronária ou carótida e pode gerar a ruptura dessa placa e gerar um infarto ou um AVC. Então a gente tem que pesquisar isso antes de começar um sim, tratamento, começar a mexer com tudo isso, né, com toda essa parte metabólica. é verdade. Então, quando um paciente te busca você para, de repente, ter um melhor desempenho, para emagrecer, com certeza ele ganha tempo, né? Com certeza. A gente abrange tudo isso numa consulta só. Só numa consulta ele já está com 2 especialistas Isso, ali, né? isso, Tanto de emagrecimento como também o cardio, né? isso. No caso, qual que é o perfil de pacientes que mais buscam você no seu consultório, que tem São os problemas? justamente os obesos que têm medo de doença cardiovascular, que tem um histórico na família, Sim, que já são hipertensos, diabéticos, a maioria são, né? sim, Então, são os que mais vêm buscar para a gente ter essa segurança no tratamento. entendi. A faixa etária deles, em geral, que você Em torno atende? de 40 a 60, são os pacientes que têm me procurado para isso. Sim, e emagrecimento é um pouco antes, né? Até a menopausa é um pouco antes, né? É, a Você acha que está a um pouco menopausa precoce hoje? A menopausa vem acontecendo de forma mais precoce, acho que pelo estilo de vida nosso, né, a gente se Sim, inflama muito mais, então acontece, mas os problemas acontecem na perimenopausa já, e que pode acontecer até 10 anos antes da própria menopausa. Então pensa, são sim. 10 anos antes que você nem sabe que você vai entrar na menopausa, já começam as alterações hormonais e metabólicas, levando à obesidade e a doenças cardiovasculares. Então, tem um período antes mesmo da propriamente menopausa ou antes desses 40 que já começa a desorganizar aí o metabolismo. É interessante mencionar isso, né? Uhum. Perimenopausa, porque as pessoas não sabem a diferença, né? O que que é menopausa? O que que é Uhum. perimenopausa? Então, Uhum.
qual que é a diferença entre elas? Porque tem diferença, A né? perimenopausa é aquele período que abrange antes da menopausa, onde já começam a ter flutuações hormonais e que o paciente começa a ter a alteração no ciclo, encurtamento do ciclo, tem hora que falha o ciclo, começa a vir já alguns sintomas de calorões, mas não é todo mês, porque um mês tem muito estradiol, outro mês não tem nada. Então, essa oscilação acontece por anos antes da menopausa. Só que nesse período, essas alterações hormonais, elas já são um risco para o paciente, elas alteram já o metabolismo do paciente. Então, a mulher por volta de 40 anos já começa, a gente já considera que a maioria vai estar entrando nessa perimenopausa e já começa a acontecer essas alterações. Entendi, é interessante. E quanto antes faz diferença? Quanto antes faz a diferença. Quanto mais precoce eu conseguir regular esses hormônios da mulher, menos chance dela desenvolver esses problemas, né? Metabólicos, de saúde, de riscos. E depois da menopausa, a gente tem uma janela terapêutica também para tratar. Né? Até 10 anos da menopausa, a gente está indicado, tem indicação de tratamento, mas se eu demoro muito tempo para começar, as doenças já estão se instalando, o metabolismo já está alterado, e aí, na hora que eu faço a reposição hormonal, eu não tenho tantos benefícios quanto se eu tivesse começado antes, né, Ah, é verdade, com entendeu? certeza. E no caso do homem, tem alguma diferença? Qual que é a diferença do homem e da mulher nessa questão? O homem, ele tem a vantagem de não ter essas flutuações, né, esses são sortudos. Então não tem essa flutuação, mas eles podem vir numa queda, né, lenta da parte hormonal e o estilo de vida do homem, que é o que mais, interfere, né. Então é estresse, é bebida alcoólica, é má alimentação, sedentarismo, isso vai levando a uma inflamação crônica no organismo e vai diminuindo os hormônios dele de uma forma um pouco mais acelerada do que deveria ser, e é onde começam a aparecer também os problemas metabólicos, a obesidade, as doenças cardiovasculares. E no caso do uso de testosterona, já que estamos falando num congresso de hormonologia, Uhum. né, é indicado só para homem? Para homem e para mulher, Para né, homem e para cada mulher. um no seu nível de Sim, porque indicação. muitos pensam que é só para homem, É, né. testosterona é o hormônio E do homem, mas tá presente na mulher também, qual a e aí importância para a mulher? tanto para a mulher quanto para o homem, a testosterona ela é um hormônio que ajuda na massa muscular, né. E quando a Sim. gente vai perdendo os hormônios, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem uma dificuldade aí no ganho de massa muscular, conforme a gente vai perdendo músculo, vai ganhando riscos de doenças. E a questão de rendimento, não só físico, mas mental, cognição, disposição, parte sexual, mas tem as indicações, né, tem o momento certo para iniciar, tem que ser avaliado, Uhum. parte laboratorial, em conjunto com sintomas, para a gente dizer o momento certo para estar fazendo a reposição e traz muitos benefícios. E no caso, a gente percebe que hoje é ofertado no mercado várias opções nesse caso da reposição hormonal, como no Uhum, caso de testosterona. Qual que é o mais indicado? uhum. Tem uma melhor indicação, A uma melhor melhor indicação é o que mais se encaixa para aquele paciente que está na certo. minha frente, né. Quais são as Mas opções que tem no mercado? então, a gente tem opção de gel transdérmico, tanto para homem quanto para mulher, mas a gente tem a barreira da pele, que é difícil de ser absorvida, então muitos homens que precisam de uma dosagem maior, né, que a da mulher, têm uma dificuldade na absorção. A gente tem os injetáveis, são injeções intramusculares, isso é mais para o homem, porque faz pico muito grande de testosterona, não é compatível com o ambiente feminino, Sim, tá. Mas essas flutuações dos injetáveis, de dar pico muito alto e quedas muito profundas, não são benéficas para o organismo, nosso organismo não funciona dessa forma. E aí a gente tem o que eu mais fico apaixonada, são os implantes hormonais. os Eles implantes são garantem os melhor indicados, mais tudo indicados. de acordo com cada Claro, paciente, mas eu sim. gosto muito por conta da estabilidade que ele gera na liberação dessa testosterona ou de qualquer outro hormônio, de uma forma contínua e estável, todos os dias, na mesma quantidade, por uma média de 6 meses. Isso garante muito mais proteção e desenvoltura para o E paciente. sem contar que o paciente às vezes esquece, né, quando tem que tomar o via É, oral a ou passar maior o gel. queixa "Ah, isso. esqueci", então "Ah, não é esqueci, não está um dando resultado", tratamento mas, eu passo regular, de vez em né. quando exato. Então Entendo, é uma forma de ter essa consistência no tratamento, né, com 6 meses que ele certeza. está garantido ali, ele coloca 2 vezes por ano, ele está o ano todo, protegido. É verdade. E eu observei muitos médicos falando sobre o NAD. O que que é esse Uhum. NAD?
Você pode O explicar pra NAD, eu gente? sou fã dele, é uma molécula que é antioxidante, a gente vê baixar muito os marcadores inflamatórios dos pacientes que são inflamados, oxidados com o NADH. Ele é uma molécula geradora de energia para a mitocôndria, para o funcionamento mesmo da célula e ajuda na parte de diminuição da velocidade do envelhecimento, porque ele limpa o que está estragado ali na célula e a célula consegue ter uma sobrevivência, né, trabalhar por mais tempo de forma mais eficaz. E o NAD a gente consegue colocar no implante também, então é maravilhoso o resultado que ele dá pela consistência de liberação todos os dias na corrente sanguínea. Interessante. E você trabalha também com injetáveis? Tem injetáveis também. É indicado. Gosto bastante dos injetáveis pensando nessa questão de limpeza do terreno biológico, nutrição celular. Hoje a gente não consegue ser bem nutrido através da alimentação, a gente tem estresse, não sabe manejar direito, então o terreno biológico é muito inflamado e consequentemente o intestino também é inflamado. Então a gente não tem uma absorção boa desses nutrientes. Quando a gente faz as terapias direto na forma endovenosa ou intramuscular, eu pulo, né, essa barreira intestinal e trago uma resposta muito mais assertiva, muito mais eficaz. Interessante. Muito bom. E aí sobre a Tirzepatida, Monjaro, Ozempic, o que você tem a nos dizer sobre o uso das Retroatida, que canetas? tá para Exato. chegar, Estão né, ansiosos já, né? ansiosos para chegar, esperando o Já foi aprovado em algum resultado. país? Ainda não, tá esperando o resultado de estudo, apesar de muita gente sentar na minha frente e falar assim: "Doutora, eu já estou usando". Olha só, já está assim. Mas a gente não tem ainda a segurança mesmo, porque a gente tem uma informação de que houve aumento em 25% de casos de arritmia usando a Retatrutida. Hum, Então eu oriento meus pacientes: "Calma, segura, vai devagar, vamos espera, esperar o resultado com final", porque às vezes certeza. o benefício, será que vai suplantar os Entre riscos? essas opções, qual que você mais indica no Brasil? Hoje o que No está momento. mais, né, hypado, vamos dizer assim, é a tirzepatida. Ela tem mais efeitos benéficos na questão de perda de peso, e sem os efeitos colaterais da semaglutida, né, que é uma classe anterior ao Qual que emagrecimento. são os efeitos que a semaglutida dava e que não dá no Tirzepatida? Náuseas, né, enjoo, vômitos, mal-estar, constipação intestinal, não que a tirzepatida não dê, mas dá numa porcentagem muito menor da população, de uma forma muito mais fácil da gente controlar. Sim, E são moléculas, maravilhosas que vieram para transformar mesmo, né, a saúde do paciente desde que ele usa de forma adequada, né, porque sim. muita gente está usando de forma inadequada. É verdade. E que recado você daria para os seus pacientes agora, né? Dizendo, olha, tirei tempo, poderia estar numa piscina ali no meu condomínio ali em São João da Boa Vista, mas estou aqui Aham. em São Paulo buscando conhecimento. Você olhando ali para a câmera, o que você diria para eles? Eu diria que nós somos autores da nossa própria saúde. Nós temos aí moléculas maravilhosas, estratégias maravilhosas para nos ajudar na questão de prevenção de doenças, de longevidade com saúde, mas a gente não pode levar isso como um atalho. Essas estratégias têm que ser um complemento para a consistência do nosso estilo de vida. Fantástico, doutora, muito Legal, bom. né? Parabéns, viu? E Muito continua dedicada como obrigada. está. Realmente Obrigada. o seu paciente, seu cliente, seu paciente se sente muito mais seguro, né? Quando Uhum. vê você buscando esse conhecimento, com certeza faça questão de postar que esteve nesse congresso. Aham, vou Do fazer. congresso, do que mais você gostou? O que você vai levar para o seu consultório de tudo que você escutou aqui? Que você achou mais Nossa, que interessante? difícil. A Mas foi gente muita viu novidade, foi né? muita novidade, Sim. em todos os temas, né, O Abraham temas trouxe uma coisa legal também, né? trouxe muito variado para todas as especialidades, mas que Sim. de alguma forma todas elas se unem, então eu vou Sim, usar tudo isso para o meu consultório. com Fantástico, certeza, muito fantástico. bom. Doutora, parabéns e muito Muito obrigado pelo obrigada. convite e a sua entrevista foi sensacional, Ah, tá obrigada, ok? viu, eu Assim agradeço. finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026. Nossa, deu uma Já engasgada vai aqui. dando até, Eu vou terminar de né. novo? Eu vou terminar de novo. Assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026.